O pão ázimo, que é uma tradição mesmo judaica, tá aí na tela para você, junto com uma saladinha de abacaxi. É uma receita refrescante, super fácil para fazer. O pão ázimo, para você que não conhece essa história, o que aconteceu? O Senhor ordenou a Moisés que fizesse uma festa antes da fuga deles do Egito, porque o povo judeu, ele foi na verdade, ele não foi atingido pela 10ª praga. Então era um tempo de celebração, por eles terem sido preservados. Daí o Senhor pediu para que se fizesse essa festa, e a base dela era o pão ázimo, foi ali que ele foi criado. E não é um pão com fermento, então tem uma maneira de fazer que tem que ser rápida também, não pode ficar mais de 18 minutos mexendo nele, porque senão desanda a massa. Quer dizer, é fácil, mas tem os detalhes aí que vale a pena você aprender, até porque é um prato leve, e o legal também, ele é feito com farinha, mas por exemplo, na Páscoa, o povo judeu não usa farinha, então você pode usar farinha de aveia, você pode, até o próprio pão ázimo que você tem, fazer a farinha dele mesmo, entendeu? Então tem várias opções para você que não tem mais uma dieta com glúten, por exemplo, você pode ter outras maneiras de fazê-lo, né, Lu? Isso aí. Obrigada, meu amor, de nada, você estar aqui com a gente mais uma vez. De novo, por onde começamos? Vou pedir para a Paulinha colocar na tela para você o que você vai precisar. Tá tudo aqui em cima, mas você já vai vendo aqui enquanto a Lu vai fazendo. Então vamos lá. Primeiro nós vamos misturar a água. Então nós vamos misturar meia xícara de água. A Lu já traz essa medida certinha dela. O azeite, meia colher xícara de sopa de azeite. Meia xícara de água, uma colher de sopa de azeite. Isso aí. Uma de chá de sal. Uma de chá de sal. E aí, vamos primeiro misturar, diluir aqui, ó. Só para incorporar, senão esse azeite, que é pouquinho, mas ele vai dar diferença no resultado final. E daí, aos poucos, vamos incorporar uma xícara de farinha de trigo. Pode ir. Devagarinho, né, Lu? Devagarzinho. Você precisa peneirar a farinha, Lu? Não, né? Não precisa. Ele é simples. Aí, o que pode acontecer, assim, dependendo da farinha, que eu tô usando uma farinha orgânica, tá? Tá. Dependendo da farinha, ou se você estiver usando uma cevada ou uma... farinha de aveia. Acabou de falar, uma farinha de aveia, dependendo, ele pode alterar a quantidade de água que a gente vai precisar. Então, por isso que tem que sentir essa massa e aí vai controlando, botando mais farinha, um pouquinho mais de água. E também tem que prestar atenção na farinha que você usa, por exemplo. Você vai usar farinha de coco, por exemplo, não dá, você vai alterar muito sabor também, altera totalmente. Porque ele não é para ter sabor, na verdade, né, Lu? E ele, assim, é muito prático, porque você pode utilizar, aqui eu dei opção por fazer os discos menores, mas você pode fazer ele maior. Tipo pão sírio, né, Lu? Tipo pão sírio. Pode usar para fazer uma pizza de frigideira. Então, ele é muito versátil. Um wrap. E aí vai. Ó, o ideal para a gente saber que a massa, a quantidade de farinha tá ok, é quando acontece de descolar. Então, deixa eu mostrar para você que tá em casa. Ó, descolou assim, ó. Daí é sinal que já tá boa, tá vendo? Que já tá boa. Você vê que um pouquinho só que ela mexeu, não precisa nem me colocar a mão. Ó, já tá pronta. Já ficou ok. Isso porque essa medida com essa farinha, eu já conheço a farinha. Então, mas a farinha, de novo, a gente tem que ressaltar que muda de acordo com a farinha. Até com a marca, a gramatura do trigo vai ser diferente. E aí muda tudo. Tá. Aqui misturei, ok? Esse pão, ele não pode, você já comentou, e é bem importante isso, ele não pode passar de 18 minutos de descanso. Por quê? Porque senão daí ele começa a fermentar. E ele não é para ter fermentação. O legal para facilitar abrir essa massa, seria deixar, aqui a gente não tem todo esse tempo, deixar pelo menos uns 15 minutinhos ela descansando, tá, Keila? Tá. 15 minutos com o filme, descansando, não mais do que isso. Por quê? Ela descansa um pouquinho, ela desenvolve um pouquinho do glúten. Então fica mais fácil para abrir, com a massa mais maleável. Aqui o que nós vamos fazer? Direto. Eu já deixei algumas opções aqui. Você consegue fazer também, mas não desliza tanto como se tivesse... Não desliza tanto, ela não tem elasticidade, né? Pra você abrir mais. Então, uns 10, 15 minutinhos, tá lá na receita. Se quiser deixar descansando, ok. Pode deixar. Não precisa sovar muito, ó. Ele é um pão que ele é para ter essa aparência mais durinha mesmo, ele não leva fermento, então ele não vai ficar um pão fofinho. E nem quando ele fica pronto, quer ver se eu puxar pra você? Nem quando fica aqui, pronto. Você vai ver, ó. Ele vai ficar crocante depois que ele for... Ele vai ficar crocante. Isso. Aqui, essa parte de baixo, já não... ainda tá, porque essa não pegou. Mas olha, esse é o pão... Olha o barulhinho.
Não dá ele é pra ouvir. crocantinho, dá? Ó. Tá vendo? Ele é crocante. É assim que é pra ele ficar, certo? E o legal, o que é? Você pode fazer aqui e botar dentro de um saquinho zipo. Aproveita pra experimentar. Você não põe sal com a nem nada salada. nele, põe? Não, um pouquinho. Você viu? Foi Nele uma colherzinha de... Proporcionalmente, ele fica bem sem nada. Então, aqui já foi. Vou fazer uma... Se quisesse deixar descansando para ter mais elasticidade, vai aí uns 10, 15 minutinhos. Para quem não tem muito hábito de fazer, é melhor deixar, porque a Lu já tem essa facilidade. E aí, o legal é que assim, você pode, depois que cortar, pode ser quadrado, pode ser ele maior, menor, acomoda num saquinho zipo e pode congelar. 3 meses Mas congelado. Não vai grudar? Não, você tira, depois que ele tá seco assim, acabou, e daí você só tira e reconstitui no forno rapidinho. Não gruda. Porque você não vai congelar a massa crua. Você vai congelar ela depois que ela... Você congela ela pronta. Ela pronta, torradinha, né? Então, aqui deu nossa massa. Bom mexer com farinha, né? Aí. O que eu vou fazer? Ok, tava descansando um pouquinho, agora eu vou abrir. E vou cortar aqui de acordo com o tamanho que eu quero abrir o meu disco. Certo? Essa receita que eu botei lá é para dariam 2 porções assim grande. Então, para 2 pessoas, você vai dobrando de acordo com o número que você quer fazer. Pode fazer bastante. Certo. E já armazenar. Mas dá para fazer na hora também, porque é super curtinho. Então, assim, isso que eu queria saber como é que faz pra... de acordo com o tamanho que eu quero abrir. Já. Certo. Né? Então, se você quiser abrir como uma pizza, por exemplo, como a Lu falou. Você vai abrir maior, vai ficar tipo aquela pizzinha wrap na frigideira. Então, aqui eu quero menor, então eu vou cortar já, ó. O importante quando se trabalha com massa sempre é, com o contato do ar, o que vai acontecer? Ela vai criar aquela camada ressecada em cima, certo? Então, enquanto eu trabalho com a massa, ou ponho um panozinho úmido, bem úmido em cima, ou eu venho com o meu plástico, aqui o meu filme, e vou deixar coberto, tá? Enquanto eu trabalho uma partezinha só. Eu deixo coberta a outra para não alterar. Deixo coberta a outra para não criar essa camadinha em cima. Então, olha, isso é o que você deve fazer também, tá? Cobre direitinho. Vou pedir para mostrar aqui. Peraí, deixa só os meninos mostrarem primeiro, Lu. Aqui, ó. Pedir para mostrar aqui, por favor, meninos, só. Quero mostrar como é que fica aqui. Por quê? Porque você não vai poder trabalhar deixando... Isso, obrigada. Você não vai poder trabalhar deixando descoberto, porque se ficar descoberto, vai alterar, entendeu? Ele então cria uma camadinha assim, ressecada em cima, e daí na hora de abrir a massa quebra. Ela desanda. Então, ó, e aqui eu vou fazer várias do meu tamanho. Abro, pode ser na mão. Se for pequenininho, ok, você vai ter aqui uns 3 centímetros mais ou menos aqui, porque ela tem que ficar fininha, não transparente, mas ela é bem fina, é uma massa mais fina. Ou você vem com um rolo, se for para massa um disco maior, é aconselhável com um rolo. Você vai chegar uma hora que a tua mão não dá mais para abrir, né? Então você vai fazer os disquinhos, que pode cortar, o auxílio de um cortador, por isso que esse aqui ficou perfeito, abrir a massa inteira e vim cortando de uma vez só. Com o cortador é melhor. Tá. Com o cortador você tem esse formato aqui. Mas pode fazer ele mais quadrado, mais redondo. Pode fazer rústico do jeito que quiser. Rústico do jeito que quiser. Mas daí eu vou passar a massa para ele ficar mais fino que essa. Vai passar, ele vai ficando bem fininho assim, ó. Tá, um papelzinho. Um papelzinho. Daí, o que acontece aqui? Outra coisa que é bem interessante e que você vai perceber aqui, panela antiaderente sem óleo, não sem precisa, nada, né? Não vai nada. Ela já tá boa para fazer? Bem quente, tá uns 2 minutinhos, ela já tinha deixado aquecendo aqui, ó. O que ela vai acontecer aqui? Como eu sei que tá pronto? Vamos lá colocar os nossos disquinhos. Aí, gostou de abrir, né? Esse tá cru, tá? Certo. Eu vou colocar... Daí, só lembrando a você... Você tanto pode colocar nesse tamanho, como você pode fazer maior, inteiro, tá? Da proporção que quer. Aqui, para acompanhar uma saladinha individual, eu preferi fazer menor, mas você pode fazer maior. Aqui, como eu sei que ele vai ficar pronto, que tá na hora de virar. Se você observar aqui, ó, ele vai começar a fazer bolinha, já. Ele começa a subir umas bolhas. Ah, olha aqui as bolinhas marronzinhas. E aí você percebe bem em cima, ó lá. Olha, ele vai subir bolha mesmo. E daí tá na hora de virar. Quando eu viro, é bem rápido. Virei mais nem um minutinho, dependendo do tamanho do disco, eu já posso tirar.
Ah, então não tá na hora ainda. Não tá na hora, ele vai subir. Daí eu vou deixar fazer isso só de um lado? Não, a hora que subir a bolinha, você vai virar do outro. Certo. Aí você fez os dois lados assim. Deixa bem... Deixa entendi. ele bem, ó, ambos os lados. Olha que legal, gente. Ele vai subir, parecendo ó. que vai ressecando, ó. Olha, fica até assim subindo, ó. Dependendo, ele vai até abrindo, ó. É tão fininho que vai ficando, você tá vendo? Que vai descolando aqui, ó. Mas Pode não tem problema ficar assim não tem também. problema. Pode fazer ele com a farinha integral, também fica bem legal, inteiro. Só não fica bonito, que a farinha integral é mais escura, né, Lu? Mais pesada, mas, ó, vai subir e a gente vai virar. E fica com cheiro de queimado, né, Lu? Ele é mais sensível, né? Mas é rápido mesmo o processo, tá? Agora você já Aqui, vira, ó. né, Lu? Porque agora ele já levantou. Vira, ó. Deixa eu ver como que você vira. Tá. Ah, pode ir levantando assim mesmo, né, Lu? Ele não vai quebrar mais, tá? Ele já tá bem Quando tá firme sequinho. já não quebra, né? Ó, já dourou de um lado, tá vendo? Daí doura do outro é um minutinho. Tempo de montar a salada. E aí vamos pra salada, não? Tá. A Lu, eu pedi até para mostrar para você que está em casa essa salada, o abacate que ela está usando na salada. Por quê? Porque é um abacate diferenciado. Vou pedir para mostrar para você que está aqui em casa. Olha, o Bruno vai te mostrar. É o avocato, que é um abacate um pouco menor. E esse abacate, ele é um abacate que é muito usado mesmo para receitas salgadas, né? Sim. Que é um hábito que no Brasil não se tem de modo geral, lógico. Aí vai muito é usado muito na comida mexicana, mas a gente costuma entender o abacate como algo doce, né? E lá fora é usado sempre em preparações salgadas. Enquanto a Lu vai cortando esse abacate, saboroso. Vamos só cortar, Lu? Enquanto isso, eu vou falar para você das promoções. Cortado, ó, amada. Só descasca um para mim, Lu, só pra gente poder mostrar como é. Montar a nossa salada. Certo. Ele aqui. E daí essa partezinha branca a gente tira também? Ele é a semente, né? É a semente igual do abacatão. Esse aqui específico, esse é aquele que é usado mais verde. No México, né? Pra comida mexicana? Sim, o guacamole e tudo. Pra guacamole e tudo. Então, ó, cortei, descasquei. Esse daqui você não vai cortar porque esse aqui tá verde pra fazer, ele tá um pouquinho verde ainda, tá? Certo. Aqui não tem segredo essa salada, tá? É misturar todos os ingredientes, tá lá colocado, é temperar a salada. Eu costumo colocar pra ela... a hora de você servir, se você for fazer em casa ou quiser fazer com antecedência, é sempre aconselhável colocar, então, o tempero depois, tá? Por cima e não misturar. Olha, okay? Só quero mostrar para você de novo que, se você perceber, tá bem verde aqui em volta. Quando tá muito verde assim, significa que não é legal você utilizar. Você vai desperdiçar, na verdade. Sim. Essa parte aqui, você tirando a semente, essa parte você consegue usar, mas vai desperdiçar muito. E ele então, é pequenininho, tem que né? saber também na hora de comprar. Como que eu faço na hora de comprar para saber? Porque também é legal, porque não é baratinho, né, Lu? Não, esse é mais caro esse abacate. E tem época que ele é bem mais caro. Agora não tá na época dele. Saber, Lu, como se você apertar um pouquinho, você vai saber. E quanto mais escuro ele tiver, então, ele vai caminhar isso aqui pro preto. Quanto mais escuro tá melhor? Escuro. Quanto mais escuro, melhor. Certo. Quanto mais andando do outro lado, vai estar mais verde, né? Ali eu tenho, os que eu cortei lá, tá bem mega maduro. Agora, então, esse abacate, Lu, ele também pode amassar e comer com açúcar e limão? Pode. Ou ele não fica com gosto bom? Não, mesma coisa. Não altera muito o sabor, tá? Tá. Então aqui, nada demais. Vou colocar só o azeite. Aqui já tá o sal, o azeite, o limão. Tá. Ah, você já misturou tudo? Já misturei tudo. Ai, perdão, Lu. Vamos lá, entrar aqui o nosso tomatinho. Contatinhos da Lu pra você, enquanto ela termina de fazer a nossa salada, hein? Perdão, chefluraposo@gmail.com. Isso aí. E também lá no Instagram, Chef Lu Raposo. Tá aqui na tela pra você. Vai segurar um pouco aí pra você anotar. No gmail.com, no e-mail, você tem mais informações do trabalho da Lu, orçamento também, porque ela faz bastante festas, eventos fechados, tá? Uma comida bem contemporânea que vale a pena você experimentar. É para comer assim com os olhos mesmo. Também, né? Então aqui, ó, salada. Seu pãozinho que tá bem quentinho. E o legal é você colocar o pão bem na hora de servir, né, Lu? Bem na hora de servir para ele permanecer com aquela crocância, né? Põe ele no pão mesmo? Põe ele no pão. Cadê o abacate que eu quero um pedaço dele? Tá no caminho aí. Não coloquei todo ele ainda. Ai, mas tá Nossa, e aí o que acontece? Você só mistura na hora de comer, né? Eu coloquei até aqui
O coentro combina muito com essa salada, porque combina muito com o abacate, mas quem não gosta... Tem gente que não gosta de coentro, né? Eu acho do tão coentro gostoso. muito grande no Sudeste. Então pode substituir por uma salsinha crespa, uma cebolinha, aí é só não utilizar, né? Tô tomando um baile aqui do pedacinho da alface. alface. Quero Aí, pôr aqui junto. faz um sanduíche. Vamos experimentar? Acho que eu nunca comi esse pão asmo, sabia? Asmo. Sério? Acho que não. Vai gostar. Vai levar um pouquinho para casa. Bem Muito crocante, bom. né? E uma salada bem Só leve. faltou abacate comigo. E assim, o que acontece? Você pode usar vários recheios. Não necessariamente uma salada. Pode fazer com um franguinho desfiado, pode fazer com uma salada de salmão, pode fazer só com um peixe. E usa ele porque ele é muito leve. Uma Bem delícia, leve, Lu. bem leve. Não, e o abacate também fica muito bom. E aqui já tá ele com mais temperadinho. Esse ó. abacate tá mais verde mesmo. Esse aqui tá mais maduro. É. Não é a época agora, né? Então tem que prestar bastante atenção nisso também, porque Muito bom, Lu. a gente compra mais barato com uma qualidade melhor quando tá dentro da época dele. Só um detalhe para te relembrar. Você pode fazer, já fazer no fogo, e daí o que vai acontecer? Você pode colocar e guardar. Pode colocar e guardar. E é legal no também. Zipo para tirar todo o ar, lógico. Pode fazer com a farinha Pode integral. fazer com a farinha integral, Farinha pode de aveia. fazer Qual que você farinha de aconselha aveia. para quem não quer? Eu sempre, assim, o tradicional é com essa farinha. É com a farinha convencional. Para ser tradicional. Se não, a farinha de aveia funciona super bem. Coco Não altera? fica muito legal. A de aveia não altera o sabor, né? Altera um pouquinho, mas é bem sutil. O de coco Nossa, já não, uma vai delícia. mudar muito. Mas você pode botar também outros grãos aqui dentro. Então eu posso enriquecer essa minha farinha branca colocando chia, por exemplo, um pouquinho de chia. Inventar, um pouquinho né, de Lu? farinha de linhaça, inventar. Obrigada, meu amor. De nada, amada.